Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história. Imagine uma pedra tão dura que nem o aço consegue riscar. Uma pedra que, quando polida, parece ganhar vida, revelando uma textura macia, quase gordurosa ao toque. Suas cores variam do branco mais puro ao verde profundo, e sua luz interna parece guardar segredos milenares. Agora, imagine que há mais de 5.500 anos, muito antes de qualquer ferramenta de metal, um povo aprendeu a domar essa rocha. Com uma paciência de gerações, eles a esculpiram em formas perfeitas: dragões enrolados, tubos quadrados com círculos internos, discos lisos como espelhos. Essa pedra é o jade, e a obsessão por ela deu início a uma era única na história da humanidade: a Idade do Jade chinesa. Muito antes da famosa Idade do Bronze, o jade já era o material mais valioso, simbolizando poder, virtude e a busca pela imortalidade. Hoje, vamos mergulhar no universo dessas pedras mágicas para desvendar seus segredos e entender como elas moldaram uma civilização inteira. Vamos nessa! Enquanto no Egito e na Mesopotâmia a humanidade já experimentava os primeiros objetos de cobre, inaugurando a Idade do Bronze, no leste da China, algo único e profundamente diferente acontecia. Uma revolução não de metal, mas de pedra. Por cerca de 1.500 anos, entre 3.500 e 2.000 a.C., as sociedades neolíticas chinesas viveram o que hoje chamamos de Idade do Jade. Um período em que uma única pedra se tornou o eixo de toda a sua existência. Não que elas não usassem outras pedras ou ferramentas de osso e madeira para o dia a dia, mas o jade era o material supremo, reservado para o que mais importava: a conexão com o sagrado, o status social e a vida após a morte. Era o centro da vida espiritual e do poder. O jade usado era principalmente a nefrita, um mineral encontrado nos leitos de rios e montanhas. É um material paradoxal, incrivelmente duro e resistente a fraturas, mas que, uma vez polido, revela uma textura lisa, quente e quase viva ao toque. Para os antigos chineses, ele não era uma simples rocha. Era a essência das montanhas e rios, a condensação do Qi, a energia vital que anima o universo. Sua durabilidade e pureza eram vistas como qualidades morais, virtudes que os humanos deveriam aspirar. Extrair, esculpir e possuir jade era, de certa forma, dominar e possuir um pedaço do próprio cosmos. Era um ato de poder sobre a natureza e sobre o mundo espiritual. Duas culturas, geograficamente distantes, se destacaram nessa obsessão: a cultura Hongshan, no Nordeste, e a cultura Liangzhu, no Sudeste. Cada uma desenvolveu um vocabulário artístico e simbólico próprio, criando formas que nunca tinham sido vistas. Mas ambas compartilhavam a crença fundamental no poder sobrenatural e transformador da pedra. No Nordeste, nas planícies da cultura Hongshan, os artesãos criaram uma das imagens mais icônicas e misteriosas da pré-história chinesa: o dragão-porco, ou Zulong. É uma criatura fantástica, com corpo de serpente ou dragão enrolado em uma espiral que lembra um feto, e uma cabeça com traços de javali ou urso. Uma fusão de animais poderosos, um ser híbrido que transcende o mundo natural. Esses dragões de jade eram encontrados em túmulos de elite, geralmente sobre o peito ou a cabeça dos mortos, sugerindo que eram os objetos mais importantes para a jornada final. Acreditava-se que eles eram guias e protetores da alma na passagem para o outro mundo. Sua forma fetal e enrolada sugere temas de nascimento e renascimento, guardando o corpo da decomposição e ajudando na regeneração espiritual. Eram amuletos de imortalidade, portais que conectavam o morto às forças primordiais e cíclicas do universo, garantindo a continuidade da vida. O dragão, que milênios depois viria a ser o símbolo máximo do imperador chinês, o Filho do Céu, já estava ali, em sua forma mais antiga e seminal. Enquanto isso, a mais de 1.000 quilômetros ao sul, na cultura Liangzhu,
O trabalho com jade atingiu um nível de complexidade técnica, escala de produção e sofisticação simbólica que desafia a lógica para uma sociedade neolítica. Suas tumbas de elite são verdadeiros tesouros, com centenas de peças de jade cuidadosamente arranjadas ao redor do corpo. Um único túmulo podia conter mais jade do que culturas inteiras produziram em séculos. Mas dois tipos de objetos, produzidos em massa, se destacam e definem esta cultura: o bi e o kong. O bi é um disco perfurado no centro. Parece simples, mas sua forma é perfeitamente simétrica e seu polimento impecável. Eram frequentemente empilhados sobre e sob o corpo do falecido. O kong é um objeto muito mais enigmático. Um tubo de seção quadrada na parte externa, mas com um cilindro perfeitamente oco na parte interna. Uma forma geométrica complexa e não funcional. Muitos são decorados com rostos estilizados ou máscaras de monstros, conhecidas como Taoti, uma iconografia que séculos depois apareceria nos famosos bronzes da dinastia Shang. São olhos esbugalhados, narizes largos e bocas compresas, uma imagem aterrorizante e fascinante que parece nos encarar através dos milênios. O que eles significam? A teoria mais aceita, baseada em textos chineses posteriores, é que o bi representava o céu, circular, infinito, celestial, e o kong representava a terra, quadrada, estável, terrena. A divindade esculpida no kong, muitas vezes um ser humanoide sobre uma criatura monstruosa, seria o xamã, o ancestral divinizado, ou o próprio líder, aquele que tinha o poder de transitar entre o céu e a terra. Enterrar-se com pilhas de bi e kong era uma declaração de poder cosmológico. Era afirmar: eu que governo nesta vida sou o eixo do universo, o elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos, entre o céu e a terra. O jade não era apenas um símbolo de poder político e religioso, era a própria manifestação desse poder. Mas como eles faziam isso? Essa é a pergunta que intrigou arqueólogos por décadas. O jade nefrita é extremamente duro, com uma dureza na escala Mohs entre 6 e 7, mais duro que o aço comum. Sem ferramentas de metal, como era possível perfurar, cortar e esculpir uma pedra tão resistente com tamanha precisão? A resposta não está no esculpir, mas no desgastar. Eles usavam ferramentas de materiais mais macios, como madeira, bambu, osso ou ardósia. Mas o segredo era o abrasivo. Areia de quartzo ou pó de granada, minerais mais duros que o jade, era misturada com água e aplicada constantemente entre a ferramenta e a pedra. O artesão movia a ferramenta repetidamente, num trabalho de paciência monumental, por horas, dias, semanas. Não era a ferramenta que cortava, mas a areia, que ia lentamente moendo e desgastando a pedra até atingir a forma desejada. Para fazer os furos perfeitos dos kongs, usavam brocas de bambu ou osso, também com a pasta de areia. O bambu, sendo macio, servia apenas como guia e suporte, enquanto os grãos de quartzo faziam o trabalho de perfuração. Girar a broca, adicionar areia e água, girar, adicionar mais, um processo meditativo e exaustivo que podia levar meses para perfurar uma única peça. A precisão dos furos e a retidão dos cortes nos jades de Liangzhu são tão incríveis que parecem feitos a laser, mas foram o resultado de bambu, areia, água e uma quantidade inimaginável de suor e tempo. Estima-se que uma única peça complexa de jade, como um kong, poderia levar meses, talvez até anos, para ser concluída por um artesão. O artesão não apenas criava um objeto, ele dedicava uma porção de sua própria vida àquela pedra, transferindo sua energia e intenção para ela. Isso significa que o valor do jade não vinha apenas da raridade da matéria-prima, que precisava ser encontrada e transportada. Seu valor era exponencialmente multiplicado pelo tempo humano investido. Só uma elite poderosa, capaz de controlar excedentes agrícolas e organizar a sociedade,
podia sustentar uma classe de artesãos altamente especializados, liberando-os de outras tarefas por anos a fio. O jade era, portanto, poder materializado, o poder de comandar a natureza, o poder de comandar o trabalho humano e o poder de comandar o cosmos. A idade do jade chinesa nos revela muito mais do que apenas habilidade artística. Ela nos mostra uma civilização que enxergava na pedra um reflexo do próprio cosmos e um elo com o sagrado. Cada peça era um universo de significados. O dragão porco guardando os mortos, os discos Bi e os tubos Kong, conectando céu e terra. A perfeição técnica, alcançada com ferramentas simples e uma paciência de gerações, nos fala de uma humanidade que buscava entender seu lugar no universo. Eles eternizaram seu poder e sua fé na matéria mais dura e pura que conheciam, um legado que influenciaria dinastias futuras como os Shang e os Zhou. O jade não é só uma pedra bonita, é a alma duradoura da China pré-histórica, um testemunho silencioso de suas crenças e ambições. Se você ficou fascinado por esses mistérios de pedra, demonstre seu apoio com um like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nossas próximas viagens pelas maravilhas da arqueologia. E agora, quero saber sua opinião nos comentários. Qual peça de jade te impressionou mais? O enigmático dragão porco ou os complexos Kong de Liangzhu? Qual você acredita que era o seu verdadeiro propósito? Vou adorar ler e discutir suas teorias. Compartilhe este vídeo com quem também ama história e arte antiga. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Espero que tenha curtido o conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!